Abra a sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 2. Eu farei a leitura dos versos 1 a 13. Tiago 2, 1 a 13. E os irmãos acompanharão silenciosamente a leitura que farei. Diz o seguinte o texto sagrado: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: Tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça, ou qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar pedindo a bênção da iluminação. Damos-te graças mais uma vez, Senhor, por nos permitires voltar a este local de culto e adoração. Damos-te graças por estarmos juntos na tua presença mais uma vez. Esta é, de fato, a maior bênção que nós podemos desfrutar aqui neste mundo, a bênção da comunhão contigo. Damos-te graças, ó Senhor, pela oportunidade de sermos instruídos pela tua palavra. Livra-nos de entristecer e resistir o espírito nesta hora. Dá-nos corações humildes e ensináveis. Nós pedimos isto em nome de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Amém. Eu era pastor em Governador Valadares, pastoreava a igreja presbiteriana Filadélfia. E numa noite de domingo, enquanto cultuávamos o Senhor, um diácono me enviou um bilhetinho lá no púlpito, dizendo mais ou menos o seguinte: Reverendo, estamos recebendo hoje na nossa igreja, está presente no culto hoje, fulano, beltrano e cicrano. Eles são jogadores do Democrata.
Esporte Clube Democrata é o time lá de Governador Valadares. E naquela ocasião, mais do que nunca, era o xodó de toda a população valadarense. Ele estava com um time muito bom, estava disputando a primeira divisão do futebol mineiro, e, se não me engano, naquele ano ele foi vice-campeão mineiro. E naquela noite havia lá alguns jogadores do Democrata no culto conosco, e o diácono me mandou esse bilhete. Eu percebi a intenção do diácono. Ele queria que, quando eu fizesse a apresentação dos visitantes, eu dissesse alguma coisa mais ou menos assim: meus irmãos, hoje está brilhantando o nosso culto os craques democratenses, fulano, cicrano e etc. E no momento de fazer a apresentação dos visitantes, eu saudei, cumprimentei, apresentei, como fazia todos os domingos, sem nenhum destaque para os craques do Democrata. Assim que o culto terminou, o diácono veio como uma fera e disse: reverendo, o senhor não mencionou a presença dos jogadores do Democrata. Naquela ocasião, o nosso craque maior no Brasil era o Romário. E eu virei para o diácono e disse: rapaz, se fosse o Romário, talvez você me mandasse levar para o púlpito e dar a palavra. E deixei o diácono falando sozinho. Meus irmãos, eu estou dizendo isso porque esse texto nos instrui exatamente quanto ao risco de trazermos para dentro da igreja o mundanismo da acepção de pessoas. A humanidade decaída sempre foi, em todas as épocas, caracterizada por classificações sociais, raciais e econômicas. E no primeiro século, quando esta epístola foi escrita, não era diferente. A sociedade se dividia entre judeus e gentios, entre gregos e bárbaros, entre ricos e pobres, entre escravos e livres. E exatamente por isso, o cristianismo surge naquela ocasião como uma contracultura, porque numa sociedade dividida, o cristianismo surge como uma religião que nivelava as pessoas. As convicções cristãs possuem uma série de fatores de nivelamento, de unificação. Primeiro, para os cristãos, todos os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Seja rico ou seja pobre, todos são imagem de Deus e possuem uma dignidade inerente. A queda, que é uma outra convicção cristã, é também um outro fator unificador da humanidade. Os cristãos creem que todos pecaram. Todos, absolutamente todos, estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. A redenção, uma outra convicção dos cristãos, é um outro fator de unificação. Cristo morreu por todos, sem distinção. Morreu por nobres e plebeus, por escravos e livres, por ricos e pobres. Portanto, a redenção é um fator de unificação. E quando alcançados pela graça de Deus, todos, sem distinção, se tornam partes de um único corpo, o corpo de Cristo, a Igreja de Cristo. Assim, meus irmãos, as comunidades cristãs no primeiro século eram diferentes. Aquela coisa nova que estava surgindo, a igreja cristã,
era diferente das demais comunidades, porque nas comunidades cristãs, livres e escravos, judeus e gentios, ricos e pobres assentavam juntos no mesmo banco para adorar o Senhor, ouviam juntos as mesmas instruções, participavam juntos da ceia do Senhor. Então este é o pano de fundo desta instrução que Tiago, debaixo da inspiração de Deus, nos traz nesse texto. Tiago escreveu esta carta, esta epístola, endereçando-a aos cristãos judeus da dispersão, isto é, judeus que viviam fora de Jerusalém, espalhados pelo Império Romano e que haviam se convertido a Cristo e mantinham as suas comunidades. Uma dica clara aqui no próprio texto é o versículo 2, quando Tiago fala: se portanto entrar na vossa sinagoga. Como judeus cristãos mantinham o nome do local de reuniões como sinagoga. Eram judeus que haviam se convertido a Cristo e estavam espalhados pelo Império Romano. Nós não sabemos exatamente até hoje onde, em que região do Império Romano viviam os destinatários desta carta. O que sabemos é que eram judeus cristãos que se reuniam para adorar a Deus por meio de Cristo Jesus. E sabemos também que eles estavam sendo perseguidos por outros judeus que não eram cristãos e, portanto, sofriam calúnias, sofriam injúrias e talvez, dependendo da data em que Tiago escreveu, os destinatários desta carta estivessem também sendo perseguidos pelo Império Romano. Então, meus irmãos, esta epístola foi endereçada a judeus cristãos da dispersão, que estavam em dificuldades, que estavam debaixo da perseguição. E neste texto específico, Tiago está combatendo a presença de um espírito mundano que por alguma razão havia se infiltrado na igreja. A igreja estava se deixando levar pelo mundanismo, pelo secularismo, pela mentalidade mundana, secular. Em outras palavras, a igreja estava copiando os valores do mundo. A igreja estava se deixando levar pelas classificações sociais, pelas classificações raciais, pelas classificações econômicas, características do mundo sem Deus. E com isso estavam introduzindo distinções na igreja que eram absolutamente contrárias ao espírito do cristianismo. E é esse tipo de mundanismo, é esse tipo de secularismo que Tiago combate aqui. Antes de analisarmos o texto que lemos, deixe-me dizer como esse texto se estrutura. Tiago apresenta logo no início um princípio cristão. Versículo 1. Depois ele ilustra esse princípio cristão. Logo em seguida, Tiago dá 3 razões para que os seus leitores sigam esse princípio cristão. E finalmente Tiago termina com um apelo final para que os seus leitores sigam este princípio cristão. Então, obedecendo esta estrutura, vamos analisar o texto, na esperança de que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã.
Aí no verso 1, Tiago apresenta um princípio cristão, que é o princípio da não acepção. Ele diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo é mais ou menos o seguinte: meus irmãos, vocês que são crentes no Senhor Jesus, o Senhor da glória, vocês não devem fazer acepção de pessoas. A vida de vocês, uma vez que estão em Cristo, não deve ser caracterizada pela acepção de pessoas. A vida de vocês precisa ser regida pelo princípio da não acepção. Então, Tiago, logo no início, apresenta o princípio da não acepção. Acepção é a tradução de uma palavra grega que literalmente quer dizer receber o rosto. A ideia é a ideia de fazer julgamentos com base na aparência exterior. Então, o que Tiago está dizendo aqui é que um favoritismo baseado em aspectos externos, julgar pela aparência exterior, é incompatível com a fé cristã. Então, a vida cristã, diz Tiago, tem que ser orientada por este princípio, o princípio da não acepção. Depois de apresentar o seu princípio, aí no primeiro versículo, nos versículos seguintes, a partir aí do versículo 2, vai até o versículo 4, Tiago ilustra o seu princípio, ou o princípio que ele apresenta, um princípio cristão, para ajudar os seus leitores na compreensão do princípio. Ele apresenta uma ilustração. Ele diz aí a partir do verso 2: se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Versos 2 e 3. Aqui está a ilustração que Tiago apresenta. Obviamente, o que Tiago mostra aqui é uma situação hipotética. Eu creio até que Tiago tenha exagerado aqui, para causar impacto nos seus leitores. O que Tiago está dizendo para ilustrar o princípio apresentado no verso 1, o princípio da não acepção, é mais ou menos o seguinte: meus irmãos, o que eu quero dizer por fazer acepção de pessoas é mais ou menos o seguinte: imaginem, vocês estão reunidos, cultuando a Deus, e de repente vem entrando no templo um homem. Vocês não conhecem bem, mas todas as evidências externas apontam para o fato de que alguém rico, poderoso, de posses, roupas luxuosas, joias caras, e de repente o pastor para o sermão, olha, vê que não tem nenhum lugar, e ele chama a junta diaconal: meus irmãos da junta diaconal, por favor, nós estamos recebendo aqui esse cidadão que veio abrilhantar o nosso culto, e eu peço aqui, por favor, vocês aqui da frente, levantam, saiam daqui, por favor, a junta diaconal, coloque aqui o cidadão assentado aqui no primeiro banco. E quase que ao mesmo tempo chega uma outra pessoa.
Este é o quadro que Tiago pinta para ilustrar. Roupa simples, roupa de trabalho é a única que ele tem. As evidências externas é de que trata-se de alguém pobre, sem recursos, sem importância, segundo os padrões mundanos e seculares. E aí, o pregador mostra assim, um ar de desagrado, porque chegou no meio do culto, atrapalha o sermão, e o indivíduo fica procurando lugar e não acha, e o pregador fala que, faz favor, fique em pé aqui, você está atrapalhando, ou então senta aqui no chão mesmo, deixe-me terminar de apresentar a mensagem que eu tenho que entregar para a igreja nesta manhã. Então é mais ou menos este o quadro que Tiago pinta, duas pessoas de aparências externas diferentes, entrando num local de reunião, uma delas com sinais externos de riqueza, tratada com deferência, com honra, e a outra com sinais externos de pobreza, tratada com menosprezo, com desprezo. Deste modo, Tiago ilustra uma atitude de acepção de pessoas. Fazer acepção de pessoas é tratar as pessoas com deferência ou com desprezo, com base na sua aparência exterior. Então, como eu disse, Tiago apresenta um princípio que deve reger a vida cristã, o princípio da não acepção. Logo depois ele ilustra esse princípio com esse quadro hipotético. E em seguida Tiago vai nos dar 3 razões pelas quais nós não devemos fazer acepção de pessoas, pelas quais devemos adotar o princípio da não acepção. E a primeira razão está no verso 4. Logo depois de dar a ilustração, ele diz: meus irmãos, não fizestes, agindo assim, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perverso pensamentos. Então, Tiago mostra que, ao fazer acepção de pessoa, os seus leitores estavam agindo como juízes tomados de perversos pensamentos. Aqui Tiago coloca em xeque a intenção daqueles que fazem acepção de pessoas. Ele diz: vocês estão agindo movidos por perversos pensamentos. Ao fazer acepção de pessoas, vocês estão agindo como juízes motivados por perversos pensamentos. Ou seja, a motivação daquele que faz acepção de pessoas, segundo Tiago, é a mesma motivação de um juiz corrupto, de um juiz que se deixa subornar, de um juiz que vende sentenças, que dá o veredito com o propósito de obter vantagens, com o propósito de ter ganhos. Ao fazer acepção de pessoa, diz Tiago, vocês agiram como um juiz corrupto, vocês agiram como um juiz movido por perversos pensamentos. Ao tratar com deferência uma pessoa por causa daquilo que ela tem, seja a sua riqueza, o seu poder, a sua cultura ou qualquer outra coisa, esta motivação é tão reprovável, é tão sórdida, quanto a motivação de um juiz que se deixa corromper. É isso que Tiago está dizendo. Vocês agiram como juízes movidos por perversos pensamentos. Estão tratando essa pessoa bem,
porque vocês querem ter vantagens, quer ganhar coisas dela, quer se beneficiar dela de alguma forma. Vocês são interesseiros, juízes movidos de perversos pensamentos. Então, essa é a primeira razão pela qual não devemos fazer acepção de pessoas, porque agir assim é agir como um juiz corrupto, é agir com a mesma motivação de um juiz que vende sentenças, julgando pela aparência. Mas nos versos 5 a 7, Tiago dá a segunda razão pela qual o crente não deve fazer acepção de pessoas. Ele diz: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Aqui, é como se a essa altura da argumentação, Tiago estivesse chamando a atenção dos seus leitores, a fim de que eles observassem o contexto em que estavam vivendo. É como se Tiago dissesse mais ou menos o seguinte: meus irmãos, olhem para a igreja, olhem para o povo de Deus, observem a maneira como Deus escolheu agir neste mundo. Notem, meus irmãos, olhando para a igreja, para o povo de Deus, que não são muitos os escolhidos dentre os nobres, não são muitos os salvos de nobre nascimento. Observem, meus irmãos, que a maioria dos crentes é de origem humilde, simples, é gente desprezível, humanamente falando. Observem, meus irmãos, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Observem a maneira como Deus age. Quando a gente olha para a igreja, fica claro que o Senhor Deus tem a tendência de escolher gente que é humanamente desprezível. Escrevendo aos Coríntios, Paulo diz que Deus age assim para que ninguém tenha motivos de se gloriar, para que toda a glória fique com Ele. Ele escolhe as coisas que não são para envergonhar as que são. A gente percebe claramente na nossa experiência e agora pela revelação da Escritura que esse é o modo como Deus escolheu operar. E aqui Tiago diz: olhem, meus irmãos, para a igreja, observem como Deus tem a tendência de escolher gente humanamente desprezível, fraca. E ele diz mais: observem também aqueles que estão perseguindo vocês. Isso agora se aplica ao contexto. Observem aqueles que estão perseguindo vocês, levando vocês aos tribunais, zombando e blasfemando do nome de Cristo. Era uma perseguição também religiosa. E olha a maioria deles, daqueles que estão fora da igreja, composta de gente rica, poderosa. Isto revela que Deus tem a tendência de escolher livre e soberanamente aquilo que é humanamente desprezível. Portanto, meus amados irmãos, Tiago está dizendo aqui, quando vocês fazem acepção de pessoas, vocês estão agindo em contraste com a forma que Deus escolheu agir.
Sendo povo de Deus, sendo família de Deus, vocês deveriam ser parecidos com Deus. Vocês deveriam valorizar aquilo que Deus valoriza. Vocês deveriam menosprezar aquilo que Deus menospreza. Mas vocês estão fazendo exatamente o contrário. Quando a gente olha para as escolhas de vocês e olha para as escolhas de Deus, a gente percebe que vocês escolhem de maneira diferente de Deus. Vocês valorizam o que o Senhor Deus menospreza e despreza. Os valores de vocês não são os mesmos valores de Deus. O coração de vocês não pulsa no mesmo ritmo do coração de Deus. Então esta é a outra razão que Tiago dá para que os seus leitores não fizessem acepção de pessoas. Porque ao fazerem acepção de pessoas, eles estavam agindo de maneira contrária à maneira que o Senhor Deus escolheu agir neste mundo. O Senhor Deus não julga pelas aparências. Lembra quando Samuel foi à casa de Jessé para escolher ou ungir o rei? E a cada filho de Jessé que vinha, ele dizia: esse aí é bonitão, é a aparência dele, ó, cara forte, esse deve ser o rei, não é? Foi preciso que o Senhor Deus falasse ao coração de Samuel que ele não julga pelas aparências. E contra todas as expectativas vem um filhinho mirrado de Jessé, Davi. Certamente nós não escolheríamos aquele para ser rei, mas os padrões de Deus são outros, e Deus falou: esse é o rei. Então, Deus não julga pelas aparências, não faz acepção de pessoas. Por isso não devemos nós fazer também. E a terceira razão pela qual não devemos fazer acepção de pessoas, Tiago nos dá aqui, está nos versículos 8 a 11. Ele diz: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. A essa altura da argumentação, é como se alguém, dentre os destinatários da epístola de Tiago, se levantasse e dissesse: espera aí, Tiago, menos, alto lá, não é? Pega leve, não é? Você não vê, Tiago, que ao tratar, essa pessoa é rica, mas ao tratar essa pessoa bem, com deferência, nós estamos cumprindo a lei de Deus? A lei de Deus não manda amar o próximo como a nós mesmos? Então, Tiago, nós estamos obedecendo a lei de Deus. Então Tiago responde: se vós, verso 8, se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se esse é o caso, ok, parabéns, vocês estão agindo correto. Contudo, vocês deviam dar o mesmo tratamento a todos. Se vocês estão fazendo acepção de pessoas, aí vocês estão transgredindo a lei. Então esta é a segunda razão pela qual não devemos fazer acepção de pessoas, porque fazer acepção de pessoas é transgredir a lei de Deus. E o que é transgressão da lei? Pecado. Esse é o nome, pecado. Pecado. Aquele que faz acepção de pessoas transgride a lei, está pecando contra Deus. E a pergunta é: qual o ponto da lei?
eu estou quebrando quando faço acepção de pessoas? Tiago responde, verso 11: não matarás. Esse é o mandamento. Depois você dê uma olhadinha na Confissão de Fé de Westminster, nos nossos catecismos, sobre a interpretação que os nossos pais puritanos deram a esse mandamento. E vocês vão ver que, segundo a interpretação deles, que está correta, porque bate com a interpretação que Tiago dá, é que esse mandamento proíbe fazer acepção de pessoas. Jesus Cristo disse que você não precisa tirar literalmente a vida de alguém para você quebrar esse mandamento. Quando você faz acepção de pessoas, você está matando alguém. Não é assim? Quando você despreza alguém, quando você menospreza alguém por causa da sua aparência exterior, você está dizendo, morreu para mim, não existe, morreu, você matou a pessoa no seu coração. Quantos irmãos matam irmãos aqui na igreja? Morreu para mim. Quantos pais matam filhos? Morreu para mim. Quantos filhos matam pais? Morreu para mim. Quanto marido mata a esposa? Morreu para mim. É quebrar o mandamento de Deus. É matar no coração. Esse é o ponto da lei. Então essa é a terceira razão pela qual não devemos fazer acepção de pessoas. Primeiro, porque é agir como juiz corrupto, como juiz que vende sentenças. Segundo, porque fazer acepção de pessoas é agir de modo contrário ao modo que Deus age. E terceiro, fazer acepção de pessoas é quebrar a lei de Deus, é pecar contra Deus. Finalmente, Tiago termina a sua instrução fazendo um apelo final. Verso 12 e 13. Ele diz, meus irmãos, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Ou seja, vivam de tal maneira como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Como sempre, Tiago parece aqui estar ensinando salvação pelas obras. Mas notem que não é isso, porque Tiago diz que os seus leitores serão julgados pela lei da liberdade. Verso 12. Lei da liberdade. O que é lei da liberdade? É o evangelho da graça. É a lei que trouxe a liberdade. É a lei que livra da condenação. É a lei que livra do poder do pecado. Esta é a lei da liberdade. Meus irmãos, o que Tiago está dizendo é o seguinte: vivam na certeza de que nós vamos ser julgados por Deus. Com base na lei da liberdade. Meus irmãos, seremos julgados com base no Evangelho. O Evangelho, embora nos livre da condenação, ele não nos livra da responsabilidade de cumprir a lei moral de Deus. Pelo contrário, considerando que pelo Evangelho a graça de Deus nos livra do domínio do poder do pecado,
Pelo Evangelho, Deus nos dá o seu Espírito, então o Evangelho nos deixa numa obrigação de obedecer à lei. Não é isso que Paulo diz? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Por causa do Evangelho, porque é Deus quem opera em vós, tanto o querer quanto o realizar. Esta é a mensagem do Evangelho: obedeçam, desenvolvam a salvação de vocês. E no verso 13, Tiago diz que no juízo Deus vai proceder de duas maneiras distintas. Ele vai tratar uns com misericórdia e ele vai tratar outros sem misericórdia. Ao tratar com uns, Deus vai julgar sem misericórdia. Uns serão tratados no juízo sem misericórdia. E quem será tratado no juízo sem misericórdia? Aqueles que não usaram de misericórdia. E aí ele termina dizendo: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Está implícito aqui. Tiago tem em mente aqueles que usaram de misericórdia. No tratamento para com aqueles que usaram de misericórdia, a misericórdia vai triunfar sobre o juízo. Em suma, aqueles que usam de misericórdia serão tratados com misericórdia no juízo, e aqueles que não usam de misericórdia serão tratados sem misericórdia no juízo. Soa como salvação pelas obras o ensino de Tiago? Eu sei que soa. Mas o que Tiago está dizendo aqui é que a maneira como nós vivemos hoje revela antecipadamente como nós seremos tratados no juízo. Em outras palavras, a maneira como nós vivemos revela se nós fomos alcançados pelo Evangelho da Graça, se nós fomos alcançados pela lei da liberdade ou não. Aqueles que não usam de misericórdia estão mostrando que ainda continuam escravos do pecado. Não conhecem a lei da liberdade. Jesus Cristo disse: pelos frutos se conhece a árvore. Ele disse também: bem-aventurados os misericordiosos, porque esses sim alcançarão misericórdia. Deus usou de misericórdia para com você, e isso deixa você na obrigação de usar de misericórdia para com os outros. O que Tiago está dizendo aqui é que a misericórdia é uma das marcas dos salvos. Você é uma pessoa misericordiosa? Então eu posso olhar para você e dizer: esse aqui no dia do juízo, a misericórdia vai triunfar sobre o juízo. Mas se você não é uma pessoa misericordiosa, eu olho e falo assim: sei não. Naquele dia, pode ser, não vai conhecer a misericórdia de Deus não. Vai ser tratado sem misericórdia. Porque a misericórdia é uma das marcas dos salvos, os eleitos de Deus. Quer conhecer um eleito? Veja se encontra misericórdia na vida dele. Quer conhecer um eleito de Deus? Olha e vê se acha a misericórdia ali. Porque quando Deus nos trata com misericórdia, Ele nos transforma em pessoas misericordiosas. Quem não sabe tratar os outros com misericórdia é porque nunca conheceu a misericórdia de Deus. A acepção de pessoas é um tipo de mundanismo, secularismo, presente na igreja. Muito mais presente do que nós imaginamos. E esta passagem ensina que a vida cristã deve ser regida pelo princípio da não acepção. Porque fazer acepção é agir como juiz corrupto. Fazer acepção é agir de maneira contrária à forma como Deus age.
Fazer acepção é pecar contra Deus. Por isso, meus irmãos, vivamos de tal maneira que nós saibamos que um dia vamos prestar contas a Deus. E no dia de prestação de contas, os misericordiosos vão ser tratados com misericórdia. Agora, aqueles que não usaram de misericórdia, não conhecerão misericórdia naquele dia. Meus irmãos, quais são as aplicações que esta passagem bíblica tem para nós hoje? Pelo menos duas aplicações rápidas, nosso tempo está esgotado. Mas não tem como explorar um texto bíblico em menos tempo, meus irmãos, não tem como. A não ser que vocês queiram aqui apenas umas palavrinhas. Mas se querem explorar o texto bíblico, tem que gastar tempo com ele. Quer esmiuçar a Escritura, tem que gastar tempo com ela. Mas duas aplicações rápidas. Todas as vezes que você exclui ou inclui alguém no seu grupo com base na aparência externa, você está agindo de maneira mundana. Jovens e adolescentes, meus queridos, isso é muito comum entre vocês. Excluir pessoas do grupo de vocês, só porque é gorda, é magra, é alta, baixa, porque é feia, bonita, faz um grupinho, uma panelinha e ninguém mais entra. Isso é acepção de pessoas, peca contra Deus, não faça isso. Por causa da aparência da pessoa, não faça isso. Isso é quebrar a lei de Deus, Deus condena isso. Todas as vezes que tratamos alguém com base na sua aparência, adolescentes, jovens, alguns apelidos que vocês colocam por causa da aparência da pessoa. Você fazer acepção de pessoas, isso machuca na alma, estraga a vida da pessoa pro resto da existência. É excluir a pessoa, é fazer acepção, é julgar as pessoas pela aparência. Não façamos isso. E uma outra maneira de ser levado por esse espírito de mundanismo é quando nós buscamos aceitação com base nesses valores. Isso é mundanismo. Já viu gente assim? Que busca aceitação pelo status, pela ostentação. Crente que se endivida, fica por aqui de dívida, porque quer manter um padrão, um status, só para ser aceito. Isso é viver com base na mente desse mundo, nos valores desse mundo, é ser mundano. Não faça isso. Você tem valor em si mesmo, não por causa da roupa que você veste, do carro que você dirige, do tipo de casa que você mora, dos móveis que você tem. Você tem valor porque você é a imagem de Deus, lavado pelo sangue de Cristo. Não busque valor nessas coisas, não busque aceitação. Você é aceito pela graça de Deus por Deus. Que Deus nos livre desse mundanismo. Que nós tenhamos a mente de Cristo e que nós vivamos com base no princípio da não acepção. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.